A paz, tudo bem? Imagina você, uma pessoa que tem uma grande necessidade, uma pessoa que sofre uma angústia, até mesmo chega a ser depressiva, porque lhe falta algo e você deseja muito isto. Você tem essa necessidade, você tem essa busca. Então você vai orar, você vai buscar a Deus. Você resolve ir em uma determinada congregação e ali você se ajoelha e começa a falar com Deus. Mas a sua angústia é muito grande, porque a sua necessidade te coloca numa situação que acaba minando as suas forças. Então você não tem palavras, mas você está ali de joelhos na presença de Deus. E somente aquele gemido inexprimível, aquele gemido que só o Espírito Santo consegue produzir em um coração angustiado. E de repente, a pessoa, aquele a qual é responsável por esta congregação, o homem de Deus, o pastor, o bispo, o dirigente daquele lugar, ele lhe vê e ele faz uma má interpretação e vai até você e vai te chamar de bêbada. E vai ter você como uma pessoa alcoolizada, uma pessoa fora de si. E chega a dizer que até quando estarás aí embriagada na presença de Deus? Qual seria a sua reação? Hoje nós vivemos dias em que os cristãos, aqueles que são membrados em alguma igreja, em alguma denominação, eles se acham os donos da razão. Hoje, o orgulho tem entrado dentro das nossas igrejas e dentro dos nossos corações e cria uma certa expectativa de que nós temos os nossos direitos, que nós somos privilegiados e devemos e temos que ser respeitados, que nós estamos acima de tudo e de todos. A coisa não é bem assim. Há situações que Deus permite para que possamos crescer com elas. A história que eu comecei a contar, você sabe que é de Ana. Você sabe que eu falo da angústia, da necessidade, daquilo que lhe faltava, que era um filho. Você sabe das ofensas que Penina lhe causava. E você conhece que naquele dia, no tabernáculo em Siló, ela foi buscar a Deus e o homem de Deus, Eli, o sacerdote, o representante de Deus na terra, a tem por uma mulher embriagada. Você conhece muito bem essa história. Mas vamos recordar alguns pontos importantes. Quando Eli vai até a Ana e a julga de uma forma inconveniente, quando Eli faz a ela, chega a ser uma ofensa chamando de embriagada, vamos ver a atitude de Ana e aprender o caminho da bênção, meu irmão. E aprender que aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. Quando Eli a chama de embriagada, a resposta de Ana a Eli foi: não, meu senhor. Ela reconhece o senhorio, a posição de sacerdote, de homem de Deus de Eli. E ela vai se explicar: não tenha tua serva como uma mulher embriagada, por filha de Belial, porque eu não tenho bebido nem bebida forte e nem vinho, mas eu tenho uma grande amargura. A tua serva, ela se põe como serva novamente, tem uma grande necessidade. E por isso eu orava a Deus. E você vai ver que Eli, o homem de Deus, o sacerdote, ele tem outra atitude muito boa. Não é porque ele era o sumo sacerdote da época, não é porque ele era uma pessoa de grande influência, não é porque ele tinha o seu status, o respeito, a posição eclesiástica que ele tinha, que ele perseverou no seu primeiro julgamento, que foi errôneo. Ele vê que errou, ele reconhece que errou. Os líderes também erram, pastores erram, líderes erram. E cabe, quando tomamos uma posição de erro, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja um pastor, seja um líder, quando você percebe que errou, volte atrás. Não é vergonha voltar atrás. Não é pecado voltar atrás. Muito pelo contrário, é bênção de Deus.
Reparar os erros significa que Deus te deu uma nova oportunidade para que você corrija algo que você errou, que muitas vezes acaba magoando, ofendendo. Então Eli, ao perceber que errou, como homem de Deus, ele vai fazer o seu papel. Ele vai abençoar Ana e vai dizer: que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E Ana, mais uma vez, ela vai dizer: que a tua serva ache graça diante de teus olhos. Diz que Ana se levanta e retorna onde estava seu esposo, onde estava Penina, mas agora ela retorna com um semblante alegre, com uma cara de felicidade. Oh, meu irmão, quando o crente está na luta, está na prova, está na dificuldade, e esse crente, ao invés de ficar murmurando, choramingando pelos cantos, ele resolve buscar a Deus. Quando ele vai buscar a Deus, a sua face é até uma face de preocupação, de desânimo, de tristeza, de angústia. Mas aí esse crente buscando a Deus, clamando a Deus, Deus se deixa achar. Deus se permite que aquele crente tenha um contato com o seu Santo Espírito. E quando o crente recebe uma palavra de Deus e crê nela, porque Ana não levantou grávida, Ana não saiu com Samuel nos braços. A única coisa que Ana recebeu ali naquele dia foi uma palavra do homem de Deus: que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E Ana se levantou crendo, crente naquela palavra. Talvez é isso que está faltando. Você crê na palavra que o homem de Deus prega. Ana dobrou seus joelhos com a face triste, angustiada. Mas quando ela se levanta com uma palavra, crente que aquilo era a resposta que ela precisava, o seu semblante fica alegre, o seu rosto se formoseia, porque ela sabia que o Senhor havia lhe dado uma palavra. Ela se assenta, ela come. Quem sabe Penina foi lá para importuná-la novamente. Quem sabe Penina fez algumas piadinhas. Ana, você não tem filhos? Eu tenho, o Senhor me abençoou, não te abençoou. Ó, Ana, eu tenho carro zero, você não tem. Olha, eu tenho uma promoção, você não teve uma promoção. Olha, eu tenho um sapato novo, você não tem um sapato novo. Quem sabe Penina tentou todas as artimanhas, mas Ana, que tinha ido orar, que recebeu uma palavra, que voltou crente, que Deus havia lhe dado uma resposta, com um semblante alegre, com um rosto alegre, ela olhava para Penina: Deus te abençoe, Penina. Assim é o crente. O orgulho, a soberba, não vão te levar a lugar nenhum. Ana poderia ter, e tinha todo o direito de ter, ofendido a Eli, falado um monte para Eli, se levantado, se retirado, indo embora e nunca mais voltado àquela congregação. Mas Ana perseverou na sua necessidade e no primeiro propósito, ela foi buscar a Deus. Ela foi falar com Deus. Eli fazia parte do processo. Ele não era o principal. O principal na minha e na tua vida, o propósito maior tem que ser a busca pelo Senhor. A busca pelo Senhor e pela sua palavra. Lançai sobre mim as vossas necessidades. Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O convite é ir até Jesus. Não é ir atrás do homem de Deus. Não é ir atrás das pessoas. Não é ir atrás das igrejas. Mas o segredo é: vinde a Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja. Então Ana entendeu que Eli provavelmente cometeu um pequeno erro, mas depois Eli a abençoa. Ana poderia não aceitar a palavra de Eli, porque momentos antes ele tinha ofendido, mas ela decidiu acreditar na palavra do homem de Deus, porque o sacerdote, ele era aquele que faz a intermediação entre Deus e o homem. Então ela sabia que aquele homem tinha uma autoridade espiritual e a palavra que saía dos lábios dele era uma palavra que poderia mudar a sua vida. Creia na palavra de Deus. Creia nas mensagens que são pregadas nos púlpitos, porque são respostas de Deus para minha e para a tua vida. Ana recebeu a vitória.
Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Se gostou, compartilha, deixe seu comentário. Nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida. E lembre-se, aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus o abate. Fica na paz do Senhor. Amém.